Boa tarde, pessoal. Eu passei aqui hoje, não é? A fazer esse vídeo. Espero que as pessoas também vão refletindo, porque é uma forma de todos nós, os angolanos, fazermos uma reflexão profunda em relação àquilo que vai acontecendo, aquilo que as pessoas, por vezes, vêm falar nas redes sociais. Espero que a justiça angolana, espero que a polícia angolana, espero que as instituições de Estado façam o seu trabalho de casa. Espero que a polícia judiciária também, não é, investiguem bem esse caso que está diante das redes sociais, que tem feito com que os angolanos, não é, fiquem posicionados, não é? E tentam mais ou menos perceber, não é? Em relação a essa denúncia, não só denúncia que compete, não é, a um grupo, não é, de pessoas, não é, mas que essa denúncia também compete às pessoas que defendem os direitos humanos, que defendem a vida, que defendem o direito das crianças, que defendem o direito das mulheres, não é? O que nós temos acompanhado aqui é a situação em que o senhor, o senhor Mangena, trouxe a público, porque esse assunto pertence, é do direito a ser também revisto diante da sociedade em si, que é aqueles que ainda não têm coragem, aqueles que ainda têm a capacidade de fazer também as suas inalações enquanto cidadão, não é? Cidadão do bem. O que nós temos acompanhado aqui é a situação do senhor Mangena. Tivemos a acompanhar aqui a situação do pedido de socorro em que a mulher do mesmo teria feito, não é? E foi acudida neste caso, chegou ao ponto até de sair do país em que estão, Angola, para um outro país. E nós temos acompanhado consecutivamente as lives onde esse jovem tem feito as suas denúncias. Isso cabe a nós, as pessoas, não é, do bem também, em relação às situações essas sociais. Cabe também à Polícia Judiciária angolana, cabe ao Ministério Público angolano, cabe ao Presidente da República a chamar a razão, a fazer com que esse assunto seja tratado nas barras das instituições essas judiciárias. Porque é um caso que nos deixa assustados enquanto angolanos. Nós não estamos seguros, nem mesmo dentro do nosso país, não estamos seguros, nem mesmo ao lado daquelas pessoas, por vezes, que nós consideramos os nossos vizinhos, não é? O Mangena tem feito aqui algumas menções em alguns assuntos de gravíssimas, por exemplo, quando ele vem falar em relação ao tráfico de droga, ele menciona aqui também, não é? Existe um grupo que tem feito, não é, tráficos de seres humanos, tem feito tráficos de órgãos, não é? Dentre elas está incluídas generais, está incluídos pessoas do governo, está incluído pessoas da Polícia Judiciária, está incluído pessoas essas do Ministério do Interior, não é? Que são as grandes instituições do Estado. E o que nós pedimos aqui pedimos com que as autoridades, não é, peguem
neste caso, façam uma investigação, não é, profunda para que possam então saber qual é a razão em que esse jovem vem a público fazer essas denúncias. O que nós sabemos é que também esse jovem pertencia a um grupo. Dentre o grupo, houve essa disparidade, não é? Houve essa ruptura, mas que este mesmo jovem não deixa de estar, não é, dentro dos mesmos crimes. Se um jovem fazia, não é, os seus trabalhos de cobrança diante de pessoas que deviam, não é, algumas máfias, não é? Caso nós sabemos muito bem, quando essas pessoas vão fazendo cobrança diante dessas pessoas, existe sempre uma forma de cobrar, não é? Com bastante brutidez, com revelia, não é? E que por vezes as pessoas acabam por perder a vida antes de pagarem as suas dívidas, ou caso não pagarem as suas dívidas, não é? Nós temos aqui, estamos perante algumas denúncias que deve e carece de muita atenção, não é? Deve ao Estado, não é? Como instituições essas do bem, prestar atenção a esses detalhes, a essa pouca vergonha que está a nos fazer com que nós, como angolanos, tememos pelas nossas vidas. Eu tive aqui algumas situações que me deixou encabulada, me deixou assim com medo existe, as denúncias está incluída aqui também generais, pessoas essas do governo, pessoas essas do Ministério do Interior, pessoas essas da DNIC, pessoas essas que trabalham diretamente, não é, no núcleo da investigação de uma grande instituição. O rapto de criança, ele mencionou aqui que presenciou um rapto, não é? No Quinaxixe de uma criança de 5 anos, mas já lá se vai 5 anos este caso, não é? Mas por que esse jovem, não é, que presenciou esse rapto no Quinaxixe de uma criança de 5 anos, não é, fechou-se em copa? Se ele, não é, sabe que essa criança tem famílias, que alguém teve a procura dessa criança, não é, que alguém sentiu a falta dessa criança, não é? Por que ele não teve a amabilidade de poder, não é, fazer com que esse assunto viesse mais cedo diante da praça? Eu vou fazendo aqui alguns apanhados, não é? Teve também um caso de uma jovem, não é, que vivia ao lado, não é, no prédio do mesmo, ao lado, vizinho, não é? Como ela sabe que é do outro lado, como é que o jovem que está uma ingênua sabe que o outro amigo, o outro comparsa do mesmo núcleo, não é, tem essas arcas, tem bastante arcas em sua casa, e que alguém bateu a porta, viram-se então atrapalhados, como já tinham feito, não é, a saga, já tinham sacrificado a vida dessa jovem, então pegaram a jovem, penduraram em algum sítio, não é, para poder atender a pessoa que chegou. E esta mesma pessoa que foi sacrificada, não é, uma pessoa conhecida, não é, com sangue, não é, escorrer, não é? Como é que essa pessoa dá esses detalhes todos, mas que diante das redes sociais as pessoas vêm dizendo que vêm destapar as cubas? Aqui não há cubas destapadas, aqui há crimes feitos, aqui há crimes que devem ser julgados.
A preocupação dessa pessoa foi o quê? Sair logo do país, pedir ajuda para que ele possa fugir do país. O Mangena deveria ser, deveria ser caçado, tal e qual como os outros. Que pena, não é? Outras famílias choram pelos seus filhos que foram traficados, que foram mortos, que foram sacrificados, não é? E ele pede socorro para que ele possa fugir do país, não é? Salvar a sua vida com a sua mulher, como se viu no momento de perigo. Então eles conseguiram mais ou menos fazer com que deixassem o país, não é, são e salvos, sem que ninguém possa, não é, vir falar em relação à participação dele. Não, o mesmo jovem teve participações, sim, e deve ser também procurado, não é, diante da Interpol, para que ele possa também estar na barra da justiça para poder então dar o seu depoimento e saber qual é a profundeza da gravidade dessa situação, porque aqui está vidas humanas, aqui está pessoas que perderam suas vidas. Aqui está, diante disso há crimes contra crianças essas que são apostas, não é, em mercados como se fosse algumas mercadorias para que esses generais então se sirvam daquilo que eles bem entender. Nós queremos que a justiça não é, nos dê também espaço para que nós possamos então dar, não é, a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa, para que nós possamos então dar também a nossa opinião e dar um benefício de dúvida para com a nossa justiça, para com a nossa polícia. O nome da polícia está em causa, o nome das instituições judiciárias estão em causa, o nome dessas pessoas também estão em causa. Por isso, daqui vai o meu repúdio em relação a essas práticas macabras, porque são práticas macabras que exigem que o presidente da República meta a mão a isso, faça o pedido a esses responsáveis para que os responsáveis máximos, para que eles possam fazer o seu depoimento, darem a sua versão diante de uma de uma conferência, para que nós também, o povo, possamos então dar aqui o nosso parecer, porque isso é tão triste, nós, os angolanos, não nos sentirmos seguros dentro do nosso país, dentro da nossa pátria, não é? As famílias têm estado a chorar diante dos raptos que estão demasiado, não é? Que estão demasiado no nosso país, e ninguém nos dá, não é? Ninguém nos ouça o nosso pedido de socorro, que é importante nessa situação, que não basta dizerem aqui as redes sociais, não vamos bater palma para esse Mangena, não, porque ele também não é inocente nesse caso. Que ele tem culpa assim no cartório, que ainda há muita coisa, e nós vamos acompanhar essa situação do tal Mangena. Ela não pensa que nós estamos a aplaudir essa situação, mas que haja investigações profundas diante desse assunto, porque aqui existe sacrifícios de vida. Foram mortas pessoas, têm sido sacrificadas crianças, têm posto em causa a vida das crianças em Angola. As pessoas têm onde é que está as instituições que defendem essas crianças? Onde é que está as instituições que defendem o direito dessas crianças? Porque o que nós temos acompanhado aqui, não é? É cada vez mais nós estamos a sentir medo de falar em relação ao nosso país, mas nós não vamos desistir por isso. Nós vamos continuar aqui a bater
nas mesmas teclas, e nós, os ativistas, nós não somos os criminosos. Nós temos que fazer valer o direito dessas pessoas, fazer valer o direito de lutar pela vida, pelo ser humano, direitos esses que são roubados, que são desviados diante dessas instituições, que a polícia deve sim mostrar o quanto tem poder de investigar, de fazer com que essas pessoas, não é, sejam abertos também inquéritos para que essas pessoas possam dar os seus depoimentos, porque é necessário, porque chega dessa situação, porque é uma vergonha total, pessoas que investem no mal para poderem se sentir bem. A partir dos músicos que estão mencionados, a partir das figuras públicas que estão mencionadas nesses casos, porque aqui todos esses fazem parte de destruição de famílias, fazem parte de uma máfia que precisa ser, nesse exato momento, desmantelado. Não vamos fazer com que não vamos fazer com que essas pessoas se sintam como é que eu vou dizer, os famosos diante dessas redes sociais. Eles estiveram exatamente no mesmo grupo. Essas pessoas sabem como é que esse grupo trabalha. A partir desta mesma situação, não é? Através das redes sociais, a polícia tem que atuar sim diante dessas redes sociais, diante desses lives que está a ser feito em relação aos crimes, às denúncias que estão a ser feitas em relação a esse grupo, a essas pessoas, a esses cantores, a esses generais. Tudo isso tem que haver aqui uma grande responsabilidade e as pessoas têm que saber que a justiça tem que prevalecer, tem que haver verdades aqui, né? Temos que saber qual é o resultado exato dessa situação, porque aqui envolve-se vidas que perderam, vidas humanas, famílias destruídas, crianças que foram destruídas, não é? Crianças que foram lhes tirados o direito de viver, de brincar, de ser criança. E nós estamos aqui a aplaudir porque estamos a destapar as cubas. Isso não é um destapar de Cuba, isso é uma vergonha. Isso é um crime tremendo, horripilante, um crime que merece de muita cautela, muita atenção para com esses senhores donos de Angola. Só assim nós vamos ter uma Angola melhor para todos, para as nossas crianças. Não, nós vamos acompanhar ainda muito mais esse caso em relação ao tal mãe Gena e a senhora esposa, que também precisa de ser investigada, porque ela sabia que o marido estava metido em essas situações, ela sabia que o marido era cobrador de dívidas. Quando a pessoa não pagasse, aí estaria a pagar com a sua vida. Então também ela merece ser investigada, não só porque outras famílias choram os seus filhos, choram as suas famílias, que perderam suas vidas, que foram traficadas, que foram estralaçadas, que foram tiradas o momento de viver. É triste. O que nós estamos a acompanhar aqui diante das redes sociais é muito triste, carece de muita atenção, carece de uma reflexão, carece que todos os angolanos também prestem bem atenção a essas situações, porque nós já não estamos seguros, nem mesmo com os vizinhos que nós temos, nem mesmo com aquelas pessoas que a gente acha que são pessoas próximas. Então temos que estar muito cuidado, temos que ter muito cuidado, estar em alerta máxima,
para que nós não caiamos nestas situações. Daqui já começa a me falhar um bocadito, então estou muito triste, muito triste. Eu penso aqui que aqueles que defendem os direitos humanos, direito à vida, possam também, não é, estar aqui para poderem fazer as suas análises e pedir com que essas pessoas paguem pelos crimes que têm feito.